Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Diálogos de Saúde. Hoje a nossa convidada é Alessandra Lima e nós trouxemos aqui ela, que é uma referência aí em arquitetura hospitalar, para falar um pouquinho sobre a comunicação nesses ambientes, até porque o tema hoje do nosso Diálogos de Saúde é sobre comunicação. Comunicação que vai desde o primeiro atendimento nesses ambientes, nessas clínicas, nos consultórios, nos hospitais, a comunicação assertiva aqui com a Rogéria aqui, que é a nossa treinadora master e vai falar conosco também sobre essas questões de acolhimento aí do paciente nesses ambientes. E eu gostaria aí que a Alessandra se apresentasse, por favor. Então, sou Alessandra Lima Oliveira, arquiteta há 25 anos, com graduação pela Universidade de Brasília e atuação no segmento da área de saúde há aproximadamente 16 a 18 anos. Eu gerencio o escritório Tudo Arquitetura e Construção com uma equipe de arquitetos, na sua maior parte especializada no segmento de saúde. E eu, obviamente, vou me apresentar, como não devia deixar. Sou Rogéria Barcelos, eu sou consultora de processos, trabalho com processos, em especial processo de comunicação, nichado para o atendimento, para a excelência do atendimento. Hoje estamos aqui no Diálogos de Saúde falando sobre atendimento hospitalar, atendimento no segmento de saúde. Seja muito bem-vinda, nossa convidada. Obrigada. E como não poderia deixar de ser, como tudo comunica, nós sabemos que um ponto crucial nesses atendimentos, nesses ambientes, é o acolhimento das pessoas que buscam tratamentos, que buscam aí o melhor atendimento nesses ambientes, seja na estrutura física, seja na estrutura também emocional, no acolhimento desde o primeiro atendimento. E tudo isso faz parte do quê? Da comunicação assertiva, que é o nosso tema de hoje. Então, Alessandra, você poderia falar para a gente o que te levou a ingressar nesse nicho de arquitetura hospitalar, que é arquitetura voltada para a saúde? Tem muita gente que não conhece. Eu, por exemplo, embora trabalhe na área de saúde, conheci essa especificidade não faz muito tempo não, viu, gente? E assim como eu acredito que pouca gente sabe diferenciar essa arquitetura tão nichada dos outros ramos da arquitetura. Você pode explicar para a gente, por favor? Sim, eu costumo dizer que eu entrei na área de saúde, já era meio que um destino, porque lá atrás, na década de 90, quando eu fui prestar vestibular, eu tinha convicção de que eu ia fazer medicina. Por um percalço aí, uma trajetória, eu me inclinei para a arquitetura que eu também amava, E aí, durante todo esse processo, acabei inserindo na arquitetura de saúde, acabei entrando no nicho que eu amava. E o que me fez entrar realmente nesse segmento foi que lá atrás eu comecei a observar que as pessoas, os profissionais da área de saúde, tinham dificuldades, nos seus processos de projeto, de materialização da obra, e eu, como cliente, paciente também de diversas clínicas, eu percebia o quê? Ambientes muito frios, ou muitas vezes mal projetados, E isso fez com que a gente ingressasse nesse segmento com muita assertividade. Eu costumo dizer que a gente ama o que a gente faz, E cada projeto é um filho que nasce, a gente cuida com muito carinho. E também, com relação a esse desconhecimento que as pessoas têm propriamente, eles acham assim, o arquiteto ele pode fazer todo e qualquer projeto? Teoricamente até sim, porque diferentemente da área de saúde, onde a gente tem as especialidades, Por exemplo, você vai procurar um cardiologista para tratar de assuntos relacionados ao coração, vamos assim falar. Você não vai procurar um dermatologista para essa especialidade. Porém, a arquitetura, apesar de ter as especialidades, é lícito o arquiteto fazer qualquer tipo de projeto. Eu costumo dizer que tudo é lícito, porém nem tudo me convém. E assim como qualquer área, assim como o direito, a medicina, a odontologia, a arquitetura também tem as suas especializações, porque a gente trata de N tipos de projetos, funções complexas, que a saúde
ele é um segmento de funções complexas. A gente tem muitas normas a serem seguidas, muitas instruções normativas, né? E isso acaba gerando um nível maior de conhecimento por parte do profissional que está elaborando esse projeto. Rogério, me fala aí, você também, como eu, você já tinha ouvido falar em arquitetura hospitalar, arquitetura de saúde, ou você também veio conhecer recentemente e conhece pessoas também que nunca ouviram falar? Eu já havia ouvido falar porque minha área é atendimento ao cliente e atendimento ao paciente. Então, esse segmento da saúde, ele tem que ser específico. Uma clínica, né, uma clínica geriátrica, bariátrica, seja lá o que for, ela não pode ser igual a um supermercado. Então, assim, no grosso modo, é isso. A arquitetura de um supermercado, de uma atacadista, de uma loja de roupa, não é igual a uma arquitetura de clínica. Então, assim, é simples. A primeira vez que eu ouvi falar foi exatamente por um processo desastroso da negativa desse projeto com relação às licenças. Era uma clínica de ginecologia e obstetrícia que contratou um engenheiro para fazer esse projeto, não tinha um arquiteto. E aí, o que foi que aconteceu com relação às licenças? Lá tinha vários equipamentos, por exemplo, de fazer ecografia, de fazer densiometria, e esses equipamentos, eles emitem radiação, existe todo um protocolo técnico e normas que devem ser obedecidas para que a licença seja liberada. E não tinha sido feito nada disso, né? E aí eles tiveram que demolir a obra feita já, contratar uma outra pessoa especializada nesse tipo de segmento para, assim, poder dar prosseguimento e expandir a clínica. Já pensou? Isso, assim, complementando o que eu falei, à luz de quem faz treinamento, de quem está de fora, quem não está inserida no segmento no segmento técnico de saúde igual você, né, direito de saúde, e você arquitetura de empresas de saúde, à luz de quem dá o treinamento de treinadora como eu sou, é quase que óbvio, né, essa situação. É óbvia essa situação de você diferenciar uma arquitetura, uma engenharia de outra. Só que para vocês que são técnicas, especialistas nisso, parece que não é tão óbvio, né? Foi o que você explicou, Clarissa. Que as coisas acontecem sem técnica, sem estudo, sem elaboração. E acontece o quê? Acontece os problemas, né? De ter que acabar com o obra. Igual a gente estava conversando, né, Alessandra? Isso. Antes, que a pessoa teve que demolir porque não tinha licença, né? O projeto não tinha sido aprovado pela Anvisa, pelos órgãos competentes. E aproveitando esse gancho que a Clarissa pontuou e também você, isso é mais normal do que a gente possa imaginar. É mais comum, não é normal, é mais comum do que a gente possa imaginar. Porque as pessoas não se atentam que para fazer um projeto da área de saúde, a gente precisa levar em consideração não só o fluxo, mas normas, qualificar mesmo o projeto. As pessoas estão muito focadas na estética, né? Naquele espaço bonito, agradável, mas primordial é que esse espaço tenha qualificação para que a gente possa entrar com esse projeto para uma aprovação na vigilância sanitária, porque existe sim dentro da vigilância sanitária um departamento de análise de projetos, até porque para que se possa ser emitida a licença sanitária para o estabelecimento de saúde, porque qualquer estabelecimento de saúde tem que ter uma licença sanitária, né? Então, para que ele tenha essa licença sanitária, a gente precisa antes, um dos pré-requisitos é a aprovação desse projeto no órgão dentro da vigilância sanitária, né? E as pessoas desconhecem esses trâmites, essas etapas. O que eu costumo dizer é que, enquanto a gente está fazendo ali o projeto no papel, ok, né? O problema é que quando essa clínica está pronta, as pessoas fazem o processo inverso, né? Elas, muitas vezes, contratam um profissional que não tem uma especialização, que não tem o conhecimento a fundo de todas as normas e elaboram o projeto, só que lá na frente, executam a obra lá na frente, que eles vão se atentar que um dos pré-requisitos para o contador dele pedir a emissão da licença é a aprovação do projeto. E aí é que tem um problema. Dá entrada, está fora da norma, o que tem que se fazer?
quebrar e readequar. Aí é o quê? Prejuízo financeiro. Para todo mundo, Para todo tempo mundo também. Aproveitando isso aí que você falou, vamos fazer aqui um exemplo prático. Por exemplo, nós vamos comprar uma clínica, tá? Um médico vai comprar uma clínica, um dentista vai comprar uma clínica agora, um profissional liberal. Vou fazer um projeto aqui, quero uma clínica maravilhosa, super moderna. Quais são as preocupações? O que ele tem que se atentar antes de abrir as portas? Primeiro, a escolha de ponto é fundamental. A gente tem que levar em consideração várias questões de análise. Isso é o ideal, né? Levar em consideração questões de área técnica, muitas vezes. Porque se a gente vai fazer uma clínica odontológica, exemplo, eu tenho equipamentos como compressor, bomba de vácuo. E se esse prédio, se essa edificação tiver, por exemplo, uma área técnica, já é uma vantagem para esse profissional, né? Eu vou colocar o compressor na área técnica, não vou precisar colocar esse equipamento dentro da clínica, ocupando muitas vezes um espaço que não precisaria, né? Agora, aproveitando também sua colocação, existe também uma demanda de profissionais, como você falou assim, quando um médico, um profissional da área de saúde, um dentista, enfim, já existe uma clínica e essa clínica é colocada à venda por algum motivo. Aí aquele profissional vai lá e compra aquele ponto. Também. Só que o interessante é que esse ponto seja feita uma avaliação. Aquela clínica que já está consolidada, que está à venda, o próximo profissional que tem o interesse em fazer a compra, faça uma avaliação. Por quê? Porque aquele estabelecimento, ele pode ter funcionado a vida inteira com licenças sanitárias, né? Ele pode ter tido o projeto aprovado, ok. Só que a partir do momento que existe uma alteração de CNPJ, aquela licença automaticamente caiu. E aquele projeto, não necessariamente, ele está em vigência com as normas que estão interessantíssimo na atualidade. Então, às vezes, você compra uma clínica, não é pelo fato de já estar montada que ela está dentro da regra atual. Então, isso é muito interessante fazer essa avaliação também. É porque as regras variam, as leis também variam. Elas vão sendo publicadas, exatamente, né? Então, de repente, melhoradas, uma norma que era válida há 3 anos atrás, ela foi substituída por outra instrução normativa. Então, aquela clínica que foi aprovada naquela época, ok. Mas hoje, pela mudança do CNPJ e uma série de alterações contratuais, a gente tem que fazer uma nova aprovação. Fazendo uma nova aprovação, a gente tem que levar em consideração a legislação que está em vigência. Até aproveitando aí que você falou, por exemplo, nessa clínica, que eventualmente aí seria vendida nesse exemplo, funcionava assim vários clínicos médicos, clínica geral, ok. De repente, o novo dono da clínica resolve fazer pequenos procedimentos estéticos, como botox, preenchimento, harmonização facial. Então, tudo isso, o ambiente também vai ter que ser diferente. Vai ter que ser adequado. O que ele precisaria fazer nesse caso de pequenos procedimentos? Porque tem pérfuro cortante também, né? Por exemplo, uma sala de pequenos procedimentos, ela exige uma estrutura, né, diferente para um consultório, para consultas ambulatoriais. Então, exemplo, se aquela clínica era para uma clínica de pediatria, clínica médica, enfim, e a pessoa que está comprando quer colocar, exemplo, uma clínica de ginecologia e obstetrícia, eu tenho que fazer adaptações para aquele consultório, até porque um consultório de gineco, ele é maior do que um consultório médico de pediatria, vamos assim dizer. Eu tenho que ter um banheiro dentro desse consultório. Então, assim, o que eu quero dizer é que para cada área da saúde, para cada especialidade, e dependendo dos procedimentos que o profissional também vai exercer dentro do seu estabelecimento, a gente precisa colocar a estrutura adequada para o KNAI que ele está pretendendo. Senão a gente vai ter um choque ali na hora da vistoria, na hora da emissão da licença. Uhum. E algo também que é muito importante, que agora eu queria falar sobre a questão da comunicação propriamente dito, porque tudo comunica. O ambiente comunica, as cores comunicam, a estrutura comunica. Rogéria, o que é que você pode falar para a gente com relação a essa comunicação nesses ambientes? Como é que deveria, o que é que você sugere em termos de treinamento, de capacitação dessas pessoas, desses ambientes, dessas clínicas? O que é que você entende sobre isso? Esse trabalho prévio, que seja a arquitetura, que seja a engenharia, que seja a parte toda legal,
ela tem que ser realizada junto com a questão do marketing, junto com a questão do objetivo do empresário. Se o objetivo do empresário for uma clínica bariátrica, as cores, os materiais, toda a parte, né, a parte móvel, toda a parte da divulgação tem que ser diferente de uma clínica pediátrica, igual, acho que você falou uns minutos atrás, a respeito disso, que toda o tipo de segmento, né, vamos falar assim, Sim. Todo tipo de segmento exige uma forma de comunicação, uma forma de você bater o olho na empresa e falar assim, isso aqui é pediatria, isso aqui é uma clínica pediátrica, isso aqui é uma clínica de cirurgia plástica. Então, tem que ter todo um apuro para você não colocar cores que infringam, né, o ambiente, como é que eu vou te dizer? A percepção do paciente. A percepção dele no quesito da necessidade dele, da expectativa dele. Sim. Uma clínica pediátrica, você não pode chegar e não ver coisas, movimentos, né, infantis, movimentos de cor, movimentos de utensílio, movimentos a movelaria tem que ser toda adequada às crianças. E cada segmento exige, né, uma adequação, uma comunicação adequada para o fim que ela vai, né, se propor. E outra coisa, aí também tem a parte da divulgação. A gente não pode ficar só com aquela comunicação em nível de arquitetura, em nível de engenharia. Tem a comunicação da fachada, né? Tem que ver como é que aquilo ali vai comunicar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre atendimento também. É tudo um conjunto. Eu acredito que a arquitetura, né, esteja intrínseca à questão da comunicação. Porque o comunicador, a pessoa que vai fazer a arquitetura, ela tem que ter profundo conhecimento da comunicação que ela quer expressar ali naquele segmento, que ela quer transmitir. Então, assim, eu faço uma pergunta para você. Você acha que não, mas você teve na sua graduação ou na sua pós-graduação alguma matéria, alguma disciplina que falasse sobre isso? Como é que você vai passar para as pessoas o objetivo, a finalidade daquele segmento? Você teve isso nos seus estudos? Muito, assim, eu costumo dizer que muito do nosso conhecimento a gente vem pela prática também, né? Pela observação, pela percepção. Então, como você mesmo falou anteriormente, um cliente na especialidade de pediatria ou odontopediatria, a gente vai levar em consideração cores mais alegres, elementos mais lúdicos, né? Móveis mais arredondados, para evitar, né, algum acidente. Então, assim, porque o público vai ser um público infantil. Eu preciso despertar isso, principalmente para as mães também. Um banheiro com trocador, essencial numa clínica de pediatria ou odontopediatria, né? É diferente, por exemplo, de uma clínica de dor crônica, onde o paciente chega ali no auge no tratamento e ele precisa ter o quê? Um ambiente mais calmo, um ambiente com uma iluminação adequada, que transmita o quê? Que essa estrutura agregue também questões positivas ao longo do seu tratamento, né? E também, exemplo, uma clínica de psiquiatria, a gente não vai evitar usar, por exemplo, gravuras geométricas ou que remeta alguma que gere uma confusão mental naquele paciente de psiquiatria. Então, para cada segmento, a gente faz, vamos dizer assim, uma certa curadoria de cores, de texturas, de móveis, de percepção. É a percepção, aquele espaço, ele tem que transmitir o que ele está procurando. Tá, deixa eu tocar na ferida. Design de interiores. O profissional de design de interiores, ele tem... eu falo tocar na ferida porque sempre teve uma arquitetura, né? E o designer sempre eles tiveram um embate para saber quem faz o quê. Obviamente que a gente sabe que o arquiteto é muito mais, né? Muito mais a questão global. E o design, ele pega... o apego dele está na comunicação, está na expressividade do ambiente. Você acha que o design de interiores tem essa noção melhor do que os arquitetos da comunicação, da comunicabilidade para o paciente? Hoje não mais. Eu digo que lá na década de 80 existia o profissional arquiteto
e o profissional decorador, ninguém nem chamava de design de interiores. O profissional arquiteto, ele ficava ali com relação mesmo à estrutura física, fluxos, né, normas. E aí vinha o decorador e fazia toda aquela questão estética. Hoje não mais. Hoje os arquitetos, até por conta de vários cursos, especializações, percepções, ele já avançou. Hoje ele entrega já um produto, né, de forma mais completa. É claro, a gente tem aquela old school, aqueles arquitetos da velha guarda que realmente não gostam. Eu acho que também não é só querer, você também tem que gostar, né, de fazer isso. Então, eu falo pela minha equipe, a gente vai desde a parte estrutural e de fluxos e normas até a parte mesmo estética, porque a gente quer ver o produto final, a gente quer ver, como eu disse, o nosso filho nascer, nossa clínica, nosso centro clínico, enfim, de forma mais completa e abrangente. Alessandra, eu acho que algo que é bastante interessante aqui a gente falar é com relação aos ambientes adaptados. A gente sabe aí que a longevidade, ela vem aí crescente, todos nós estamos aí avançando na idade, né? E com isso, algumas cautelas com relação à segurança no ambiente doméstico e fora dele também precisam ser adotadas. Por exemplo, a gente sabe que uma das áreas de maior índice aí de acidentes são banheiro e cozinha. Sim. Né? Escorregão e banheiro quebra, blindex Letais, e tal. né? Você vem trabalhando muito com essas questões de adaptação, seja em imóveis residenciais, sejam nessas empresas, nessas clínicas. Como é que está funcionando isso hoje? Nos estabelecimentos de saúde é super importante, porque a gente também tem que seguir a 90/50, que é uma norma de acessibilidade. Né? Isso é super importante. Questões de sanitário, PCD, que antes a gente fazia nomenclatura de PNE, portador de necessidades especiais, hoje não mais. Com a revisão da 90/50, a gente chama de pessoas com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela pode ser permanente ou momentânea. Entendeu? Se a gente quebrar uma perna, se a gente precisar, por algum motivo, estar numa cadeira de rodas, aí a gente vai sentir na pele a dificuldade do PCD, né? E também com a expectativa de vida mais alongada, né? Você tem também a questão de mobilidade. Isso a gente está trazendo também para as residências, né? Adaptação. É aquele paciente que muitas vezes, tem N casos, muitas vezes está no hospital de transição e aí é preparado a residência dele para poder receber. Então, a gente está falando de um banheiro mais adequado, com uma porta mais larga de 90 centímetros, pelo menos, com barras de apoio, tá? Por quê? Porque você tem que pensar que vai entrar uma cadeira de banho ali também, né? Você tem que evitar as barreiras, os empecilhos. E isso eu tô te falando não só pela a terceira idade, assim, vamos dizer assim, a longevidade, né? Que as pessoas hoje estão envelhecendo muito bem, mas também estão tendo uma expectativa de vida muito maior do que anos atrás. Eu estou falando de questões como vários tipos de demência, né? Mobilidades momentâneas, reduzidas, momentâneas. Home care também. Home care, né? Então, tudo isso é super importante a gente estar elencando e trazendo para os espaços, não só para os estabelecimentos, mas também para o dia a dia, na casa dessa pessoa, né? Que precise, porque a gente olha lá atrás, aqueles apartamentos, enfim, casas, imóveis que eram construídos na década de 70, 80, uma porta de banheiro tinha 60 centímetros de largura, né? Então, praticamente você nem passa ali. E é muito difícil. Aí você vê as pessoas se adaptando do jeito que dá. E isso gera o quê? Um desconforto, cai a qualidade de vida desse morador, desse paciente. Risco de queda um também, risco né? de queda, sabe? Pisos inadequados, né? Numa cozinha, por exemplo, numa área molhada, num banheiro. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não adianta a gente trabalhar a questão da acessibilidade na questão das ruas, avenidas, na cidade, se a gente não está trazendo isso para dentro da casa ou do estabelecimento que ele frequenta. Isso. Né? Então, enfim, hoje a gente tem muitas pessoas que usam bolsa de colostomia, enfim, N situações, né? Que a gente precisa estar atento a isso. Verdade. E com isso nós percebemos um reflexo
não é? Na rotina, não só desses estabelecimentos que devem estar adequados para receber esse paciente quando vai uma consulta de rotina ou vai realizar exames, né? Hoje nós percebemos prédios públicos, ambientes que têm locais para entrar até com maca. Sim. Não é? Alguns prédios aí ali da Asa Sul tem maca para entrar com maca, para entrar com cadeira de roda, ou seja, essa acessibilidade ela está muito mais ampla em determinados ambientes, principalmente nesses de saúde, né? Sim. O que é um grande facilitador. Não raras vezes a gente vê ali a ambulância estacionada em clínicas e o paciente se dirigindo de elevador com maca, com toda a equipe aí de enfermagem para realizar exames fora do ambiente domiciliar e fora do ambiente hospitalar. Isso é muito interessante. Mas não adianta nada ter tudo isso, acessibilidade, se o colaborador, se o funcionário não tiver treinado para receber cada paciente. Isso é importante porque a gente presta atenção na estrutura, a gente presta atenção na decoração, a gente, enquanto paciente, a gente presta atenção em todos os detalhes, dependendo do tipo, né, de dor física que o paciente tiver naquele momento. Só que a comissão de frente, o único detalhe que ele não vai esquecer jamais é o atendimento. Exatamente. Tá? Não adianta o prédio, não adianta o local, não adianta a clínica, hospital, etc., laboratório, o que quer que seja, ser lindo, maravilhoso, deslumbrante, sendo que a pessoa que o recebe, a pessoa que o encaminha ao outro profissional adequado, clínico, seja lá o que for, geral, etc. e tal, se ele não tiver o treinamento, se ele não souber como atender aquele paciente, a dor, a expectativa emocional, porque todo paciente chega com uma expectativa emocional da comissão de frente, do atendente, do colaborador que vai recepcioná-lo. Então, é importante, acho que muitos empresários, né, geralmente médicos, não entendem isso, que tem que haver um treinamento comportamental e emocional desse colaborador. Tá? Quando isso não é atendido, ele perde o paciente, não fideliza o paciente. A judicialização, a Clarissa sabe muito bem o que significa isso, pode nos falar daqui a pouco. E quando o paciente começa a, vamos supor, detonar o ambiente, pode saber que a clínica não vai durar muito tempo. É o que eu costumo dizer, aproveitando sua fala, é como se fosse uma pirâmide, são 3 pilares. Não adianta o empresário da área de saúde, porque ele é um empresário da área de saúde. Sim. Né? Não adianta ele estar preocupado muitas vezes com marketing, investindo um valor significativo em marketing para trazer o paciente até sua clínica, se a equipe, por exemplo, de telefonia, de telemarketing, não faz um bom retorno. Não adianta você ter um bom marketing, voltando a isso, se o paciente vai até a sua estrutura física e ela está aquém do que você está querendo transmitir. E não adianta você ter tudo isso, uma estrutura muito, muito boa, bem adequada, com cores que comunicam, enfim, com todos os elementos, se a sua linha de frente, que são os seus funcionários, né, não estiverem preparados para receber esse paciente. A gente fala, está tudo muito humanizado, não só a equipe, como a estrutura física, tudo isso tem que se comunicar, eles têm que andar juntos, é uma engrenagem, porque se falhar em algum momento essa engrenagem, você está pecando em determinado ponto. Eu estive no evento sobre inteligência artificial, antes de ontem, e, obviamente, várias empresas serão fechadas e vários colaboradores serão demitidos por conta da maquinização, né, inteligente do ser humano. Só que vamos supor, esses empregados, esses funcionários, esses colaboradores que serão demitidos, eles serão novos empreendedores. Entendeu? Inclusive empreendedores da saúde. Alguns, né, vamos supor, alguns empresários que você falou, os empresários da saúde, eles estarão no mercado aí. Então, a desumanização não pode acontecer mais. Entendeu? A gente está, mesmo que a inteligência artificial, né, se expanda, a questão da humanização, ela é ultra importante dentro do segmento da saúde. E não vai acabar nunca. Não, os colaboradores da saúde nunca serão substituídos por máquinas. Então, há a necessidade de treinar essas pessoas, porque eu preciso de um emprego, vou lá na clínica XYZ, a clínica me aceita, só que eu não tenho
Nunca tive contato nenhum com a área médica, nenhum com os conceitos, né, com os tipos de paciente. Então, há de ter um treinamento. E é uma área que não vai deixar nunca de existir, porque pessoas sempre serão pessoas. E cada vez a gente, né, com a idade avançada, com a velhice chegando todo mundo, a longevidade, um dia ela finda. Tá? A longevidade não é infinita, ela é finda. Então, a gente vai chegar nesse momento que a gente vai querer ser muito bem atendido. E as empresas que começarem, tá, a muito bem atender hoje, elas têm as empresas têm uma longevidade. E eu acho que isso já é um presente, não é nem um futuro, já é um presente. Porque a inteligência artificial, ela veio realmente para ficar. Eu sou bem a favor, mas ela é uma maneira que as empresas têm de dar um suporte para aquela equipe. Uma ferramenta. Só que a equipe, ela precisa estar muito bem alinhada. Eu digo que é desde a recepcionista, a moça do cafezinho, a moça da limpeza, tá? Porque as pessoas hoje, elas querem ser bem tratadas. Quem é que não quer ser bem tratado? Quem não volta, né? E quem não volta, você fideliza por questões mínimas, muitas vezes, né? É aquele acolhimento, não é aquele ambiente frio, aquela equipe fria que você chegou, tá bom, vamos lá, vamos colocar um soro. Não, é uma fala, sabe? É toda uma questão que tem que ser levada em consideração, né? E você tem que treinar muito bem a sua equipe, você tem que transmitir todos os seus valores, missão e tal para a equipe, né? Para que a equipe possa transmitir isso para os pacientes, né? E colaboradores, enfim. Então, os pilares, eles têm que estar muito bem unidos, esses pontos, né? É uma estrutura física adequada, né? É uma equipe muito bem alinhada. E também a técnica ali, os procedimentos com qualificação, né? Exatamente, isso é um atendimento de excelência, Sim. né? E um dos principais motivos, eu até arriscaria dizer que o principal motivo das judicializações é exatamente a falta dessa comunicação assertiva, dessa comunicação afetiva, porque quando você faz qualquer tratamento médico que seja, você trata também dores emocionais Sim. ali que são muito subjetivas. Então, o profissional de saúde, ele deve estar preparado para esse acolhimento, por dois motivos simples. Para que exista a adesão ao tratamento, que muitas vezes a pessoa não tem empatia com aquele profissional de saúde, aí fala, não volto nunca mais, aí fica, não fui bem tratada, e ele pode ter, assim, um currículo maravilhoso, Sim. só que ele não conseguiu transmitir aquela mensagem afetuosa esperada. E vai ser substituído. Então, ele vai para o outro. Aí eu pergunto um caso muito clássico. Determinadas empresas, que por questões éticas eu não vou mencionar, como é que elas conseguiram fidelizar muitos pacientes? Por que você vai naquele determinado laboratório e você não vai no da esquina? Deixa eu contar só um episódio, né? A vida inteira morri de medo de tirar sangue. A vida inteira. A vida inteira eu tive pavor. Eu esperava, protelava, procrastinava, tudo, tirar sangue. Aí eu comecei a ir no laboratório X, né? E primeira vez doeu. A segunda vez não doeu mais. Por quê? Porque enquanto estava fazendo o procedimento, a menina, nossa, mas que brinco lindo. Nossa, mas seu cabelo está tão lindo. E ela viu, entendeu? A pessoa que estava extraindo meu sangue, ela sentiu que eu estava morrendo de medo, porque eu estava tremendo. Quanto mais eu tremia, mais ela falava, mas você é bonita. Você é bonita, onde é que você mora? E estava lá no procedimento. A hora que ela, né, inseriu a agulha, eu não senti, porque eu estava absorta. Ela conseguiu me encantar. Desde então, e já tem uns vários anos, que eu tiro sangue no mesmo laboratório. Eu também. É um gatilho, aí né? fala assim, por que você não vai no laboratório Y? Eu jamais. Porque todas as vezes, todas as meninas que tiram meu sangue, todas elas têm uma qualidade no atendimento e padronizaram o atendimento, entendeu? Elas me encantaram. Então, isso é encantar o paciente. E nós sabemos, eu não vou em outra. Essa empresa investe em treinamento. Exatamente. E é a melhor empresa para se trabalhar. Eu tenho um caso muito interessante. Há muitos anos atrás, uma cliente nossa médica estava contando um caso bem inusitado. Ela tinha uma paciente bem idosa
E o tratamento, enfim, tinha encerrado. E aí ela, no dia da consulta dessa paciente, ela falou assim, dona fulana, ter uma boa notícia para a senhora. Ela, o quê? Ela, vou lhe dar alta. Nosso tratamento, realmente, ela virou e falou assim, por favor, não faça isso. Não quero. Ela, por quê, dona fulana? Ela, porque eu amo vir aqui todas as quintas-feiras na nossa consulta, porque eu amo estar aqui, as suas funcionárias me recebem muito bem com suquinho, com bolo. É o dia que um dos meus filhos, porque ela tinha acho que 3 filhos, eles se revezavam toda semana, cada um ia numa quinta para levar. Era um dia que ela se maquiava, que ela se arrumava, era o passeio dela. Então ali era um prazer ela ter aquela consulta, por todo o acolhimento, não só da equipe, da estrutura física, mas da profissional, né? Era um evento para ela e ela estava assim morrendo de medo. Ela, por favor, não me dê alta. Em compensação, outro dia eu estava conversando com outra cliente que trabalha numa rede grande, né? Estabelecimento de saúde, e agora ela está montando a clínica dela conosco. E aí ela falou assim, olha, eu atendi uma paciente, informei a questão do valor do procedimento, expliquei tudo tecnicamente, ela amou. Eu falei, olha, agora a senhora pode ir lá na recepção, que a atendente vai lhe passar a questão das formas de pagamento e tudo mais. Quando deu mais ou menos uns 20 minutos, a minha porta, né, bateram na porta. Era a paciente de novo, Alessandra. Falando assim, olha, doutora, eu voltei porque eu amei sua explicação, então, mas a moça não me deu a mínima atenção. Ela pegou e escreveu rapidinho no papel, me entregou. Eu quero fazer esse procedimento, eu vou pagar esse procedimento, eu gostei da senhora. Então, você tá vendo como é que foi? Essa paciente voltou e deu esse feedback para a médica. Mas se ela fosse aquela que pega, recebe ali um papel, olha, tantas vezes, você paga aqui no cartão e tal, ela pega e vai embora. E você não sabe nem por que esse paciente não voltou, porque não houve esse feedback. É importante falar sobre isso, né? Sobre essa qualidade de atendimento, sobre esse atendimento afetuoso. E muitas pessoas, quer dizer, muitos médicos, atenção médicos, acontecem as denúncias aí, os processos éticos aí perante os conselhos de classe. Por quê? Por falta dessa empatia, por falta desse carinho, desse acolhimento com aquele paciente. Então, muitas vezes, quando ele judicializa os famosos, que eram antigos erros médicos, que não são mais, né? São eventos aí de saúde, eventos adversos. Muitas vezes ele entra aí nesse embate pessoal por falta dessa comunicação assertiva, por falta desse acolhimento com o médico, com o profissional de saúde. Não foi a técnica, muitas vezes, que ele usou, até porque a medicina não é uma ciência exata, mas sim por essa falta de empatia, por essa dificuldade nesse atendimento. Pegando seu gancho aí a respeito da medicina, o profissional em medicina, ele não tem uma disciplina de empreendedorismo. Ele lá na faculdade dele. Ele fica 10 anos lá na faculdade, na universidade, ele não sabe como empreender. Aí ele sai de lá, o dentista, né, fisioterapeuta, ele sai de lá querendo montar um negócio e se junta com mais dois outros profissionais e vão abrir a empresa. Só que eles não têm não fizeram muitas vezes um plano de negócios. Não fizeram plano de negócio, não tem planejamento algum, eles não têm planejamento, eles vão na raça. Foi falado, né, que o profissional vai na raça e abre as suas empresas e não contratam um gerente, não contratam alguém especialista que vai observar esses detalhes, como o detalhe máximo, tá? Não isentando a parte da arquitetura, a parte, né, da estrutura, o detalhe máximo que é o atendimento. O atendimento, você falou muito bem, Alessandra, a respeito do marketing, da divulgação, de tudo que envolve a comunicação visual, a comunicação digital. Não adianta nada ele fazer isso se não tiver alguém ali que olhe com atenção para o paciente. Contato, né? Para o paciente. Tem que olhar para o paciente e não para a empresa em si. O paciente, o que mais importa na empresa saúde é o paciente. Quem é que é o primeiro a atender o paciente? É por isso que eu volto a afirmar. Tudo tem que estar casadinho, tudo tem que estar alinhado. Outro exemplo que me veio à memória agora foi há uns anos atrás, a gente sempre assim tem o cuidado, como você falou, o design exterior, o arquiteto, a gente tem sempre o cuidado de fazer um projeto qualificado, de acordo com as normas, fluxos e por aí vai, estrutura física, também com a parte estética e a curadoria também, ou seja, a escolha do melhor móvel, do melhor assento, né? De tudo isso. Por quê? Porque uns anos atrás,
traz, e a gente leva nos fornecedores que tem boa qualidade. Por quê? Porque a gente está falando de um estabelecimento comercial de saúde. É diferente você comprar, exemplo, uma cadeira para sua casa, aonde o fluxo vai ser bem menor do que na sua clínica. Você vai atender pessoas de todas as complexões físicas, né? E esse caso aconteceu anos atrás, onde a cliente, por questões de economia, né, ela optou por comprar móveis de internet. E a gente sempre fala, cuidado, você tem que ir, a gente a gente vai ao teu fornecedor com o cliente, a gente mostra, né? E isso foi uma opção dela. Um idoso sentou na recepção, ele era, né, fortinho, ele caiu, a cadeira não aguentou, ela quebrou e o idoso caiu no meio da recepção. Isso aí, não aconteceu nada, houve um pedido de desculpa e tal, mas isso poderia gerar o quê? Um processo, um constrangimento, né? A pessoa poderia ter se machucado. Segurança do paciente. Né? Então, às vezes, por uma economia, você está gerando lá na frente um problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado com todo o processo, né, da arquitetura, do treinamento de equipe, da jornada do paciente. Da jornada do paciente e da questão legal também, a legislação, tudo envolve. E o profissional de medicina, ele não aprende isso, né? Então, por isso que a gente existe, né? Graças a Deus. Então, agradecemos aí pela oportunidade de conversarmos aí sobre essa jornada do paciente, sobre esse tripé aí que, alinhado, caminha muito bem aí. Muito bem. Nas clínicas, nos estabelecimentos, nos hospitais. Para você aí que é profissional liberal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar para a gente, nós nos colocamos aí à disposição e até a próxima. E outra coisa, o que você aí que está nos vendo, nos ouvindo, quiser saber a respeito da saúde, a respeito dessa área de saúde, quiser sugerir, né, pautas aqui pra gente, pode sugerir sem problema algum, tá certo? E até a próxima. Sim, aproveitando que as meninas falaram, qualquer dúvida, sugestão de pauta, eu digo que também a área da saúde ela é muito vasta, a gente não consegue falar aqui num podcast, então a gente pode estar especificando, de repente, algum tema dentro da arquitetura ou dentro da estrutura da saúde, né, ou gestão, enfim, para que a gente possa estar trazendo isso para vocês. Que legal, que legal. Finalizando, abraço para todo mundo, até a próxima. Até.